Olá a todos, vamos para mais uma alahá de alahot de Lashon Hara. A gente se encontra no 7º capítulo, 4ª alahá. O Hafez Haim está falando aqui certas situações em que a pessoa tenderia realmente a acreditar no que está sendo dito. Se, por exemplo, uma pessoa disse isso perante outras pessoas, ele disse isso para todo mundo, na frente de todo mundo, ele disse isso às vezes mesmo na frente da pessoa sobre a qual ele está falando, ou, como vimos na alahá anterior, a pessoa ouviu a mesma coisa, o mesmo fato de diversas fontes. Então, são várias situações em que a pessoa tenderia a acreditar no que está sendo dito. Ele ouviu Lashon Hara e já que ele ouviu de várias fontes, várias pessoas falando, ele vai acabar acreditando nisso, e mesmo nesses casos a pessoa deve tomar cuidado para não acreditar. Assim também traz para a gente o Hafez Haim nessa 4ª alahá, que se tem um boato, começou um boato que se espalhou por aí, que tal pessoa fez algo de errado, mesmo nesse caso, mesmo que o boato começou a se espalhar e está todo mundo sabendo, todo mundo ouviu, deve-se tomar cuidado para não acreditar no que está sendo dito. De novo, sempre que a gente diz que não pode acreditar, significa eu não posso acreditar no que está sendo dito, mas eu posso usar isso como suspeita. Preciso tomar cuidado. Se eu ouvir dizer mal de uma pessoa, que ele fez algo de errado, que ele manipulou, enganou outras pessoas, eu não posso acreditar completamente, eu tenho ainda que continuar gostando dessa pessoa, tenho que continuar amando a pessoa, ajudar ele sempre que eu posso, se a pessoa tiver uma dificuldade financeira, ajudar ele com tzedakah, mas eu posso tomar cuidado e não entrar na situação específica sobre a qual foi falado o que ele fez, onde eu poderia ter algum tipo de prejuízo. Então, mesmo um boato que começou a se espalhar por aí, a pessoa não pode acreditar até que realmente ele veja isso acontecendo, ou que isso fique claro para ele que isso daqui foi real. Mas, de forma geral, a pessoa não pode acreditar. E, completando uma alahá que a gente viu anterior, ele traz aqui, mesmo que a pessoa queira passar isso para frente, o boato se espalhou, está todo mundo sabendo. A gente viu que quando é um boato que todo mundo já sabe, já ficou algo de conhecimento público, não tem problema de contar isso, de continuar falando do tema, não preciso ficar quieto, eu posso conversar com alguém sobre o assunto, mesmo que eu tenha permissão de conversar sobre o assunto, tem que tomar cuidado que a pessoa não tenha a intenção de espalhar mais ainda o boato. Então, se foi um boato que surgiu e tem 5 pessoas conversando sobre o assunto, eu posso estar lá conversando, posso participar da conversa, porque é algo de conhecimento público, com a condição de que não vão aumentar o que está sendo dito, e que a intenção não é espalhar mais ainda, não é contar para pessoas que não estão sabendo. Então, nesses casos que um boato se espalhou, de novo, mesmo que às vezes eu tenderia a acreditar, porque é um boato que está todo mundo sabendo, todo mundo falou, não pode ser que é mentira, se todo mundo concorda, se todo mundo está falando isso, deve ser que é verdade. Mesmo nesse caso eu tenho que falar que não é verdade, não é 100% de certeza, eu tenho que continuar somente suspeitando e tomar cuidado de não passar esse boato para frente intencionalmente. Eu posso conversar sobre ele com pessoas, ou por acaso pode subir o assunto, mas não com a intenção de, você ficou sabendo o que tal pessoa fez, está todo mundo falando. Isso daqui a pessoa deve ter que tomar cuidado. Estou seguindo em frente com o nosso de alahot de Lashon Hara. A gente tem 2 alahot para ver hoje, Bezrat Hashem, a 5ª e a 6ª alahá. Fala para a gente o Hafetz Haim na 5ª alahá. Embora tenhamos dito várias e várias vezes sobre a proibição de ouvir Lashon Hara, mesmo quando todas as circunstâncias nos diriam que isso daqui é verdade, mesmo assim, mesmo que de forma geral é proibido, se se trata de uma pessoa que é considerada rachá, alguém perverso, ou seja, alguém que ele propositalmente é conhecido, que ele transgride proibições que todo mundo sabe que não pode fazer, é uma pessoa que, por exemplo, ele traz aqui exemplo de Nilfa, alguém que trai o marido ou a esposa, todo mundo sabe que isso não pode, todo Yehudi sabe que isso daqui é uma proibição e que não se deve fazer, alguém que conhecidamente transgride essas proibições de forma proposital, sobre ele já não tem mais a proibição de Lashon Hara. A proibição de Lashon Hara é pessoas que às vezes erram, de vez em quando caem, fazem coisas erradas de forma geral, mas alguém que propositalmente transgride, faz proibições e engana e faz coisas erradas com outras pessoas, ele sabe que isso não pode, é óbvio que isso não pode, todo mundo sabe da proibição e mesmo assim ele vai lá e faz, sobre essa pessoa já não tem mais a proibição de Lashon Hara. Tem uma questão que a gente considerou no passado, hoje em dia tem muitas pessoas que realmente não sabem, não têm conhecimento nenhum de judaísmo, de alachot, de mitzvot, etc. Isso faz com que eles sejam considerados como Tinok Shenishba, uma criança que ele foi tirada do povo judeu e cresceu como goi. O fato dele não ter conhecimento faz com que tudo que ele faça, mesmo de errado, seja considerado sem querer, por ele não ter conhecimento. Mas alguém que sabe que não pode e é proibido, e todo mundo considera isso proibido, é algo que socialmente também sabem que não é devido,
e essa pessoa vai lá e faz, ele transgrediu algo que não tem mais proibição de ouvir dele Lashon Hara. Sexta alahá, fala o Hafetz Haim, mais uma situação onde as circunstâncias nos diria que eu posso acreditar, mas mesmo assim não posso. Se alguém está contando uma coisa particular dele, alguém está te contando uma história pessoal que aconteceu com ele, e nessa história ele inclui outras pessoas e fala, você não sabe, eu, fulano e tal pessoa, a gente fez isso, fez tal coisa quando era pequeno, algo que não pode, ou algo do tipo. Mesmo que ele está contando de si mesmo, e a priori de, se ele contou de si mesmo, deve ser que é verdade. Isso que ele colocou outras duas pessoas na história também, por que não? Pode ser que realmente faz parte. Mesmo nesse caso, você pode acreditar no que ele contou dele mesmo, mas o que ele contou dos outros continua tendo a proibição de alachot de Lashon Hara. Então você vai ter que pensar, pode talvez suspeitar que talvez seja verdade e levar isso em consideração, mas não realmente acreditar. Então mesmo que a circunstância me diz que é verdade o que ele está contando, ele contou dele mesmo e contou dos outros também, então possivelmente os outros também estavam nessa mesma história, fizeram parte. Mesmo assim, as proibições de Lashon Hara continuam válidas e eu não posso acreditar sobre o que ele disse de outras pessoas. Olá a todos, continuando com as alachot de Lashon Hara, a gente se encontra agora no sétimo capítulo, sétima alachá. O Hafez Haim traz mais situações onde eu poderia dizer que é possível acreditar no que está sendo dito, mas mesmo assim eu devo me esforçar e não acreditar. Isso acontece quando, por exemplo, uma pessoa confiável me contou algo, uma pessoa que eu conheço ela, eu tenho certeza absoluta que ela não vai mentir, não vai enganar, não vai falar algo que não seja 100% exato, alguém que é completamente confiável para mim, o que é chamado na alachá de meheman kevei trei, alguém que é como duas testemunhas para mim, mesmo assim eu não posso acreditar. Embora a gente tenha dito no passado que caso alguém tenha visto uma pessoa fazendo algo de errado, alguém que saiu do caminho, não está se comportando como se deve, você pode chegar para o rabino dele, para o educador, para alguém que tenha controle e tem influência sobre essa pessoa e contar o que você viu, com a condição, com duas condições, vimos. Primeiro, que essa pessoa para quem você está contando vai confiar em você, vai acreditar e vai fazer alguma coisa com isso, senão você está falando mal de alguém. E que essa pessoa para quem você está contando tem alguma influência sobre o outro. Nesse caso, lá que a gente disse que é permitido acreditar e o rabino ou educador pode direcionar essa pessoa baseado no que ele ouviu, lá é quando realmente alguém fez algo errado que não tem dúvida, com certeza 100% errado, e nesse caso é permitido contar. Mas, sempre que dá para julgar a pessoa positivamente, ou dizer que ele fez isso sem saber, ou ele fez sem querer, não sabia que não pode, ou só falar algum comentário negativo das características da pessoa, que não tem o que mudar, não tem o que fazer com isso, é só o jeito dele, é só o tipo de pessoa. Nesses casos, não tem para que contar. Mesmo alguém super confiável, alguém que você sabe que é 100% confiável, se ele te conta isso, você não tem o que fazer com isso. Se a pessoa fez sem querer, a pessoa não tinha intenção, ouvir e falar de uma pessoa que ele não é muito inteligente, o que você vai fazer com isso? Esse tipo de comentário, mesmo que a pessoa seja 100% confiável, e a priori o que ele está falando é realmente verdade, continua sendo Lashon Hara. Lembrando que a gente falou no passado, que quando você fala mal de alguém, isso daqui é verdade, isso é chamado Lashon Hara. Se for mentira, isso é chamado Motzi Shem Ra, que é pior ainda, está dando um nome ruim para alguém que não fez nada. Mas mesmo assim, mesmo uma pessoa 100% confiável, você tem certeza que o que essa pessoa está te falando é meahuz, 100%. É alguém que sabe o que fala, é alguém que não inventa história e etc. Mesmo assim, se o que ele está te contando pode ser interpretado que a pessoa fez isso sem querer, ou fez isso sem saber que não pode, ou tem como lidar e julgar essa pessoa positivamente, não se pode acreditar no que foi dito. Mesmo que a pessoa seja confiável, você não pode acreditar no que ele está dizendo. Lembrando que ele falou no passado, a pessoa mais confiável do mundo que te contou Lashon Hara é alguém que fala Lashon Hara, alguém que fala mal dos outros. Então, se ele fala mal dos outros, ele pode estar mentindo, pode estar exagerando e pode estar te manipulando também. Por isso, fala o Hafetz Haim, alguém que fala Lashon Hara e não tem nenhuma toalha, não tem nenhuma utilidade com isso, mesmo que seja uma pessoa confiável, não podemos acreditar.